Imagine acordar sem um despertador. A luz chega tímida pela fresta da entrada da rocha, um traço pálido que se estende na superfície da cama que você partilha com outros corpos, peles e cobertores de vegetação. O cheiro do fogo ainda paira no espaço. Fumaça antiga, fumacinha que coça o nariz e traz junto o cheiro másculo da pele e o odor terroso da lã curtida. Há um som baixo e constante. Alguém rodando a vara pelo fôlego quente do braseiro. Uma respiração. O ranger suave de madeira seca que estala. Você abre os olhos e o mundo vem devagar. Como quem espreguiça um sono que foi interrompido e logo será retomado. O primeiro gesto do dia não é olhar para o relógio, é procurar o calor. Mãos enluvadas de terra encontram o lado do fogo. Dedos sentem o calor que resta. Em muitas bandas, o fogo é mantido dia e noite, não como uma máquina, mas como um companheiro. Estudos com grupos que vivem de modo similar aos caçadores-coletores indicam que manter o fogo aceso é uma prática contínua. Pequenas braçadas de resíduo vegetal, um sopro, um toque de gordura. Resina e fibras adesivas ajudam a vedar cabos e a criar bases para as ferramentas. É um saber que se transmite com cuidado, como uma canção, de mão em mão. Você se levanta devagar, sentindo o corpo ainda meio solto do sono bifásico que marcou a noite. Sono bifásico significa dormir em períodos que não são ininterruptos. Há sono profundo, há vigílias curtas, e em algumas noites, há turnos. Em trechos de grupo, uma ou duas pessoas podem ficar despertas por mais tempo para vigiar, não sempre por medo, mas por responsabilidade compartilhada. Estudos sugerem que essa vigilância noturna é parte do tecido social. Acordar para ouvir, para checar o fogo, para observar o horizonte, para escutar o sopro de um animal distante ou o estalo de uma pedra rolando. Você percebe esse cuidado como um gesto coletivo, tão natural quanto partilhar água pela manhã. Há um cheiro de terra molhada no ar. A noite deixou orvalho nas folhas. A temperatura cai. O corpo pede um trapo mais próximo do fogo. Alguém enrola um novo cordão de peles. Outra pessoa verifica uma mochila improvisada de fibra trançada. As crianças ainda dormem próximo, enroladas como se fossem pequenos nós de pelagem. Elas se levantam aos poucos, espreguiçam-se, imitam os adultos. Aos poucos, todos estão prontos para os primeiros pequenos afazeres. O café da manhã não vem embalado. É um conjunto de coisas retiradas do que sobrou da noite anterior. Raízes assadas no quente do braseiro, algumas nozes quebradas com uma pedra, restos de carne seca que foram guardados sob folhas. Você observa como a comida é pensamento, conserva-se o que é valioso, preserva-se o que pode ser compartilhado. A comida da manhã é sempre prática, muitas vezes o aproveitamento do que foi acumulado. Grelhas improvisadas, folhas que protegem, pedras aquecidas que guardam o calor para cozinhar uma raiz dura. Enquanto mastiga devagar, com os olhos ainda pregados ao clarear, você escuta as vozes dos mais velhos. Não são vozes de comando, são vozes que contam. Uma anciã, com mãos marcadas por cicatrizes de costura e dedos ágeis, aponta para uma planta próxima e indica seu nome com gestos. Ela fala do que pode ser comido cru, do que precisa de cozimento, do que alivia a dor de dente. Você aprende sem escola. Aprende expondo as mãos, sentindo a casca, cheirando as folhas, provando com cautela. Esse conhecimento não está impresso em pergaminhos, mas circula como calor. Passa de corpo a corpo, acompanhado de histórias que reforçam a memória. Pesquisadores interpretam essa transmissão como um pilar da sobrevivência. As lições botânicas são ensaios de segurança, passadas com recados e canções. Logo, a manhã se organiza em rotinas. Alguns se preparam para sair. Cestos são conferidos, alças são apertadas, lanças com pontas lascadas são enroladas em feltros. Lascamento é o processo de trabalhar a pedra para fazer lâminas. Você observa o gesto do artesão que segura um núcleo de sílex e com um martelo de pedra, retira lascas finas e cortantes. A lâmina nasce num estalo. O som seco de pedra contra pedra, e a mão do artesão se move com a paciência de quem sabe que aquele floco fino fará a diferença no corte de uma pele ou na extração de um tutano.
A palavra lascamento aparece muitas vezes nos textos de arqueologia, e vale explicar. Consiste em golpear um bloco de rocha de maneira controlada para produzir fragmentos que, afiados, funcionam como facas ou pontas. Você observa o pó de pedra que cai como neve miúda e como cada lasca é escolhida e afiada com cuidado. Amanhã então se divide naturalmente entre quem vai coletar e quem ficará para as tarefas próximas ao abrigo. A coleta é a atividade que, em muitos lugares, ocupa a maior parte do dia. Estudos com sociedades contemporâneas que mantêm modos de vida tradicionais sugerem que a coleta pode ser mais produtiva e consistente do que a caça para garantir calorias básicas. Sementes, raízes, tubérculos, frutos, ovos, mel. Tudo reúne um leque de alimentos que sustentam a banda. Hoje, alguns do grupo, principalmente mulheres e pessoas idosas, se preparam para uma expedição de coleta que levará algumas horas. Elas caminham com cestos trançados nas costas, varas de cavar presas em suas cinturas, bolsas de couro cheias de uma corda, uma pequena ferramenta de osso para raspar cascas. A distância percorrida pode variar. Em algumas estações, os trajetos ficam entre 5 e 10 quilômetros, conforme a estação e a disponibilidade dos recursos. Essa caminhada tem o ritmo de um diálogo íntimo com a paisagem. É observação. É leitura de pistas. Você caminha com elas por um tempo, sentindo o fundo do solo que amolece sob os pés, escutando a sinfonia dos insetos. Procura por pequenas depressões no chão, onde as raízes se abrigam. Observa a tonalidade das folhas, para saber se o fruto está maduro. Um gesto te chama. Alguém esbarra numa raiz, desenterra com a ponta dura da vara e a limpa com as unhas. O gosto é terroso, levemente adocicado. Você mastiga algo que é ao mesmo tempo alimento e história do lugar. A menor descoberta é celebrada com um sorriso pequeno, porque cada raiz salva um tanto do dia. A leitura da paisagem é ciência e poesia ao mesmo tempo. As pessoas memorizaram trilhas de animais, sabem onde as abelhas costumam fazer seus ninhos, reconhecem sombras que indicam água. Esse conhecimento vem da observação contínua, reforçada pela repetição. Crianças acompanham, aprendem a diferenciar folhas de plantas semelhantes pela textura. Jovens praticam o nó que sela a alça do cesto. A instrução é prática, quase sem palavras. Mãos mostrando, dedos apontando, repetir. Muitas vezes, a avó canta uma frase curta, uma rima que lembra que aquele fruto só amadurece após a primeira chuva. Assim se costura a memória coletiva. Voltando ao abrigo, os que permaneceram não estão ociosos. A tarde se abre com oficinas que parecem calmas, mas estão cheias de atenção. Alguns se ocupam com trabalho em couro. Pele crua é estirada sobre uma pedra e raspada com uma lâmina feita de lasca. Depois, esfregada com gordura e pó de pedra para curtir. Curtume, aqui, não é uma fábrica. É um corpo a corpo com a pele. Uma sequência de movimentos que transformam um pedaço de carcaça em vestimenta. Agulhas de osso aparecem sobre os joelhos. Fios finos são puxados com precisão para unir bordas. O som repetido do fio cortando a pele, o barulho da agulha atravessando o material, tudo compõe uma música discreta. Em outra frente, um artesão trabalha a ponta de uma lança. Ele já preparou a base com resina, uma cola natural feita de seiva e pó de pedra, e agora pressiona a lasca afiada na junção. Esse processo, chamado hafting, consiste em prender a lâmina na haste. Você vê como o homem aquece a resina, aplica, junta e amarra com tiras de tendão. Ao final, a peça parece simples, mas carrega muito conhecimento técnico. Encaixar a lâmina com firmeza, balancear o peso da haste, assegurar uma fixação que resista a um esforço considerável. Esses saberes também passam de geração em geração. Às vezes um jovem observa, e com repetição, começa a reproduzir o gesto até que a mão aprenda. Há também quem dedique tempo a enfeites. Pequenas conchas furadas, dentes polidos, pedrinhas brilhantes. Tudo se transforma em colares, braçais, sorrisos transportados em braceletes. O ato de adornar é ideia humana antiga. Não é vaidade vazia, é comunicação. Enfeites podem indicar laços, lembrar um antepassado,
marcar um momento, ou simplesmente realçar a beleza de uma face. Em algumas sepulturas ancestrais, pesquisadores encontraram pigmentos, ocre e contas, e interpretam esses achados como indícios de simbolismo e expressão estética. Essas interpretações vêm com ressalvas. São hipóteses baseadas no que resta, muitas vezes fragmentário. Ainda assim, quando você vê alguém passar um fio de couro por uma conta, entende que o gesto é antigo e íntimo. É parte do que preenche horas junto ao fogo. As crianças circulam entre todas essas tarefas. Às vezes elas carregam pequenas cestas, às vezes observam como se fossem sombras sutis. O aprendizado infantil é prático e expansivo. Brincam com nós, experimentam o fio na agulha, batem levemente num núcleo de pedra sem destruir a peça. O conceito de cooperative breeding, reprodução cooperativa, é útil aqui. Ajuda a entender como várias pessoas contribuem para o cuidado das crias, compartilhando responsabilidades. Crianças assim crescem envolvidas, seguras, expostas a modelos de cuidado múltiplos. O cuidado não está centralizado, ele é distribuído. Você presencia uma mãe que, ao preparar uma tira de carne para secar, deixa a criança experimentar a corda. A criança sorri, aprende a torcer a fibra com os dedos, e esse sorriso é a melhor prova de que a educação era tanto exercício quanto afeto. Enquanto isso, entre uma costura e outra, surgem jogos e pequenas canções. Alguém bate num pedaço de madeira que funciona como um pequeno tambor. Outra pessoa sopra numa flauta de osso, e a melodia se espalha. Crianças batem palmas, o som ecoa levemente contra a pedra do abrigo, e parece alongar o dia. Música e narrativa são modos de transformar o tempo. As histórias que se contam não são só entretenimento, são mapas cognitivos, instruções embutidas em imaginação. Uma história sobre um animal que escapou por distração ensina prudência. Uma canção sobre uma mulher que achou um rio ensina a memorizá-lo. Você percebe que contar histórias é uma forma de armazenar informação crítica de sobrevivência junto ao afeto. Ao redor do fogo, as rotinas se misturam com o improviso. Alguém retoca a pele de um sapato com gordura. Outro ajeita uma rede improvisada que serve para secar ervas. Alguém tenta consertar uma alça. Esses reparos parecem pequenos, mas são fundamentais. Manter o que se tem em bom estado aumenta a eficiência coletiva. Nessas tardes, o tempo não é apenas trabalho. Há pausas longas, quase meditação. Uma mulher se encosta numa pedra e fecha os olhos, deixando o calor do sol tocar o rosto. O ócio não é sinônimo de inércia. É um espaço produtivo para memórias e para o corpo recuperar. Entre as atividades manuais, correm trocas simbólicas. Você vê uma pequena amostra de mel sendo oferecida a uma criança. Troca de ferramentas por um colar. A economia nesses grupos é muitas vezes baseada em trocas e em favor mútuo, não em acumulação rígida. Pessoas ajudam sem guardar um registro escrito. A memória social segura quem ajudou quem, e essa memória é suficiente para que relações de confiança floresçam. O meio do dia se estende com seu ritmo de calor e de movimentos cadenciados. O som dos passos, o tamborilar da chuva distante caso uma nuvem passe. Tudo compõe uma paisagem sonora que você começa a reconhecer como familiar. Às vezes, no calor da tarde, o grupo faz uma pausa longa. Alguns cochilam, outros meditam, outros iniciam o trabalho detalhado nas ferramentas. A sombra de uma árvore oferece um abrigo temporário. O napping, cochilo curto e reparador, é parte da cadência natural. Não é preguiça, é ajuste fisiológico à demanda de energia. Você observa ainda como as habilidades se especializam sem criar hierarquias rígidas. Haverá artesãos mais habilidosos, colhedoras mais experientes, contadores de histórias que prendem a atenção, mas a liderança tende a ser situacional e pragmática. Quem sabe mais sobre plantas lidera a busca por raízes. Quem entende do rastro do cervídeo, organiza o segmento quando necessário. Essa flexibilidade ajuda o grupo a ser mais resiliente. Pesquisadores interpretam esses padrões como formas adaptativas de organização social. Embora seja importante lembrar
que nem todas as bandas funcionavam da mesma maneira. A arqueologia oferece pistas, não decretos. O dia segue. E por vezes, uma tensão muda o ritmo. O rumor de pegadas frescas, vestígios de um animal maior. Ou uma conversa entre dois homens que repassam um mapa mental de trilhas. A caça existe, e sua importância varia conforme o lugar e a estação. Em muitas regiões, a coleta é a base constante. A caça acontece como um evento ocasional que pode alterar a dieta da semana, e muitas vezes, se transforma em motivo de celebração e reforço social. Hoje há um rumor discreto. Alguns se reúnem para discutir uma saída mais longa, uma tentativa de rastrear um cervídeo que se aproxima de um vale onde pastam várias outras presas. Não é uma decisão tomada às pressas. É um acordo que envolve a avaliação do risco, de quem vai, por quanto tempo, quais as ferramentas necessárias. Você fica por perto enquanto os planejadores desenham com gestos uma rota mental. Não há mapas, mas há conhecimento da topografia. Eles falam em passos e em pedras de referência, citam linhas de vento, lembram de quando um córrego encheu e mudou a trilha. Um jovem pergunta sobre a função de uma pedra específica, e um ancião, com voz calma, enumera pequenas dicas. Atrás daquele afloramento, o vento apaga trilhas. Ali, os antílopes se protegem de predadores. Essas conversas são como a montagem de um filme antigo em que todo o elenco adiciona um frame. Você sente que a partida que se desenha não é mera aventura, é uma operação social complexa. Enquanto a tarde curva para o fim, algumas pessoas ensaiam a logística final. Quem ficará para cuidar das crianças? Quem carregará a corda extra? Quem terá as melhores lanças? Há uma sensação compartilhada de responsabilidade. Partir não é deixar, é reorganizar o cuidado. A reciprocidade social garante que, se a caça for bem-sucedida, a partilha será ampla. Se for vazia, a comunidade ainda mantém o tecido do apoio. Esse equilíbrio, de risco e proteção, permite que a banda pense a longo prazo. Você observa tudo com atenção, e por um momento, se imagina perder-se na hora entre o labor e o lazer, como se o dia fosse um lençol que se dobra e se estica. O fogo permanece como ponto fixo, e o abrigo se torna um centro gravitacional. Enquanto uns saem, outros ficam, cada ação sutilmente ligada à outra. Há uma espécie de melodia repetitiva que você começa a reconhecer. Fogo, passos, pedra, corda, fogo. Repetição que acalma. E então, à medida que a tarde desfia em um tom mais alaranjado, uma conversa puxa a atenção da maioria. Falar de uma caçada não é apenas falar de carne, é falar de prestígio, de alegria, de festa possível. A ideia de uma caçada por persistência é mencionada. Uma técnica que consiste em seguir e pressionar um animal por longos trechos até que o esforço o desgaste. Estudos contemporâneos sugerem que, em alguns ambientes, esse tipo de caça era eficiente. Humanos com resistência física passam a vantagem a presas que não suportam longas perseguições. Mesmo assim, a caçada por persistência requer coordenação, hidratação e estratégias de descanso. Pense nisso como um trabalho que exige paciência, inteligência e muita resistência. Não é todo dia que se pratica, é ocasional, e por isso carrega um peso simbólico. O crepúsculo se aproxima, e as sombras alongam-se. Alguns já estão prontos para partir ao cair da noite. Outros amarram provisórias redes para as crianças, organizam recipientes, distribuem o que será levado. O ar traz um frescor diferente, e os sons mudam. Aves retornam ao ninho, insetos iniciam seu canto noturno, e o horizonte assume tons que lembram a paleta de um artista paciente. Você sente que algo grande pode acontecer, não apenas por causa de uma possível caçada, mas porque a noite sempre abre um tempo diferente. O tempo da partilha, o tempo do canto, o tempo em que as histórias se tornam mais densas. Antes que a última luz desapareça, alguém pede atenção e faz um pequeno gesto. Coloca uma marca de ocre numa pena, ou numa pedra como oferenda, um lembrete simbólico que pode ser apenas um modo de dar sentido à incerteza. Enterros e pequenos rituais
Ocasionalmente aparecem no registro arqueológico como pistas de simbolismo. Pesquisadores interpretam o uso de pigmentos e ornamentos como indícios de preocupações simbólicas e de formas de expressão que ultrapassam o puramente utilitário. Você observa o gesto e sente que ali, o humano não está apenas resolvendo problemas práticos. Está cuidando de laços invisíveis que sustentam a vida comum. Quando a escuridão finalmente invade a paisagem, o abrigo se transforma em um ponto de luz. As pessoas que ficaram acendem o fogo com cuidado. Pequenas faíscas, resina, sopros medidos. O brilho cresce e as sombras dançam longas pela parede da rocha. Alguns dos que partiram ainda não retornaram. Isso não causa pânico, causa vigilância compartilhada. O fogo é novamente ponto de conexão. Calor, cozinha e palco para histórias que irão preencher a noite. Você sente uma expectativa calma. Há uma preparação para o jantar coletivo. Secar a carne que foi trazida, cozinhar raízes, misturar os pequenos achados do dia num prato que é menos sobre receita e mais sobre presença. Se essa jornada tranquila pelo tempo te agrada, fica comigo e inscreva-se para ouvir mais noites assim. A noite se instala com um ritmo próprio. Alguns trazem pequenas taças de barro improvisadas, outros começam a entoar melodias simples. Uma mulher recita uma história sobre um riacho que nunca seca. Outra pessoa marca o tempo batendo levemente numa caixa de madeira. Você percebe como cada gesto é duplo, utilitário e simbólico. Enquanto comida é repartida, melodias e histórias se entrelaçam. A narrativa cria mapas mentais que servem tanto para ensinar quanto para consolar. As vozes se misturam com o crepitar do fogo, com o sussurro de uma lâmina afiada sendo limpa, e com o som das peles que se ajeitam para a noite. Em algum momento, a conversa silencia, e alguém retira pigmento ocre de um pequeno saquinho. A ocre é um pó avermelhado que, quando aplicado na pele, confere cor e simbolismo. Em sepulturas antigas costuma aparecer como sinal de um cuidado ritual. Hoje, a ocre é usada para marcar um colar novo, para dar cor a um pequeno amuleto. O gesto é sereno e quase automático, como uma oração que não exige palavras. E então, uma cena que resume o dia prende sua atenção. Ao longe, o grupo que partiu na primeira luz da manhã volta carregando cestos mais cheios, rostos marcados pelo sol, risos leves. Alguns trazem o fruto da caça, ou às vezes, apenas a memória da tentativa. Seja qual for o resultado, a festa. Partilha, reconhecimento. Uma peça de carne é cuidadosamente distribuída entre todos. O ato de dividir reforça o nó social. Música e dança aparecem como agradecimento e como registro comunitário. Você observa como, em ocasiões assim, o tempo coletivo se dobra, criando um momento que ficará lembrado por dias. A noite, porém, ainda não terminou. Há uma parte que se abre para os mais íntimos rituais, para a arte. Alguns se levantam e, com dedos manchados de ocre, começam a desenhar figuras na entrada da caverna. Traços que lembram animais, linhas que parecem mapas de trilhas. A arte rupestre, presente em vários locais antigos, é muitas vezes interpretada como expressão simbólica. Especialistas sugerem que pode ter servido para marcar lugares, contar histórias ou ensinar sobre a paisagem de caça. Você observa as linhas que surgem e entende que o gesto de desenhar é, em si, uma forma de narrar. Ao seu redor, as últimas tarefas do dia se concluem. Ferramentas são guardadas, recipientes lavados com água fresca, crianças aninhadas. O fogo, que acompanhou todo o dia, é reduzido a um núcleo de brasas calorosas que prometem retomar o vigor quando necessário. Há, no suspirar do ambiente, uma sensação de fechamento e de espera. A noite oferece, ao mesmo tempo, acolhida e vigilância. E então, enquanto você observa a cena, a conversa muda de tom. Fala-se dos campos mais distantes, de ventos que mudaram rotas, de rastros que desafiam a paciência. Um grupo de 3 pessoas ajeita o equipamento e se levanta outra vez. Não é uma partida para uma caçada imediata, mas uma saída estratégica, um fio que pode levar a algo mais na manhã seguinte.
A expectativa paira no ar como fumaça fina. Você sente que algo está para acontecer, não de forma alarmante, mas como um movimento natural do cotidiano que ainda guarda episódios de surpresa. Nesse ponto, enquanto a brasa mantém seu brilho, você percebe que o dia não foi apenas trabalho ininterrupto. Foi, sobretudo, uma alternância, esforço concentrado, descanso, aprendizado, criação, festa. A rotina é um mosaico, e quando você fecha os olhos e se prepara para um sono que virá mais tarde, o pensamento se estende para o que virá. A trilha que alguns seguirão ao amanhecer, a história que será contada pelos bardos da noite, a peça de ocre que ficará guardada como memória. A noite se alonga e você se recolhe, consciente de que o dia seguinte trará novas pequenas cores para a tapeçaria da vida. Você repousa, enrolado numa pele, ouvindo o leve sopro do fogo e o ritmo respiratório das pessoas ao redor. Aos poucos, os sons noturnos se reorganizam. Um farfalhar de folhas, que anuncia um animal pequeno. O farfalhar mais contido de um cachorro ancestral inquieto. O cascalho rolando distante como se alguém lembrasse de um caminho antigo. O escuro tem camadas. Não é todo silêncio. Há uma acústica que separa o que é perigo do que é costume. O pio de uma ave que sinaliza o fim da atividade diurna. O zunido contínuo dos insetos que preenchem o vazio entre uma fala e outra. Você percebe que dormir aqui é dormir em companhia. Há uma sensação de proximidade que protege, e essa proteção se espalha em turnos suaves, quase imperceptíveis. Alguém vira-se, checa as brasas, sopra um sopro medido, ajusta um cobertor. A vigília, quando existe, é uma presença com poucas exigências. Olhar, ouvir, lembrar onde a corda está. No meio da noite, você desperta para um outro mundo. A pouca luz cria relevos na rocha. As faces das pessoas aparecem esculpidas por sombras tênues. Uma mulher se ergue sem fazer barulho. Seus gestos são tão conhecidos quanto o próprio abrigo. Ela retira do bolso uma tigela pequena com um resto de caldo ou uma raiz aquecida, oferece a um filho que ainda dorme e, sem pressa, volta a se deitar. Às vezes, acordos silenciosos se manifestam dessa forma. Um cuidado sem palavras. Em alguns grupos contemporâneos, pesquisadores observaram que o sono é fragmentado e que as pessoas se levantam por curtos períodos, para amamentar, para ajeitar uma criança, para reaquecer o alimento. Assim, a noite se compõe de pequenos atos de atenção que se encadeiam como versos de uma mesma canção. Há também ritmos corporais que ditam a vigília, a digestão, a temperatura que cai, o corpo que pede calor. A manutenção do fogo é uma atividade simples e constante. Você imagina as mãos que alimentam as brasas, recolhendo pequenas lascas e polvilhando um pouco de resina para reavivar o brilho. Em alguns lugares, a prática de manter o fogo aceso acumulou saberes técnicos. Como proteger as brasas da umidade, como prender pequenas ervas que soltem faíscas, como usar ossos secos para acelerar o calor. Essas práticas são ensinadas no corpo, observadas durante longas noites e repetidas até que se tornem tão naturais quanto respirar. Enquanto o mundo em volta se acomoda, você começa a ouvir uma voz baixa, quase um sussurro, que conta uma história que já foi contada várias vezes. Não é apenas entretenimento, é instrução velada. Conta-se de uma mulher que conheceu um riacho escondido, de um jovem que aprendeu a esconder seus rastros no barro, de um espírito que avisava quando a manada mudava de curso. Pesquisadores interpretam esses relatos como formas de transmitir conhecimento prático e de consolidar normas sociais. E é exatamente isso que você sente. A história funciona como uma ponte entre a lembrança e a ação. Uma maneira suave de ensinar sem forçar. Em outra parte do abrigo, alguém afia uma lâmina com movimentos quase meditativos. O som da pedra contra a lasca é controlado, ritmado. Há um cuidado de quem sabe que aquela lâmina irá durar muitos dias. Ferramentas não são descartáveis, são reparadas, remendadas, transformadas. Quando uma haste racha, uma resina bem aplicada e um nó forte podem prolongar a vida do objeto por muito tempo. A relação com o material é de respeito. Cada peça carrega história, cada emenda fala de um reparo feito em uma tarde chuvosa ou após uma caçada que deu certo.
Você toca por um segundo a ponta da lança guardada ao lado. Sente a aspereza da resina, o fio suave da lasca. Perto do fogo, alguém sussurra a palavra que em algumas culturas traduz-se como consolo. Pode ser uma canção curta, uma contagem para o sono, ou uma frase sem pressa que coloca ordem no coração inquieto. O som funciona como um anestésico para ansiedades pequenas. A criança que sonha, o jovem que lembra de uma burrada do dia, o artesão preocupado com uma ponta que não ficou firme. A música, nesse sentido, é reguladora. Embala, corrige o passo do corpo, harmoniza o grupo. Instrumentos simples, um pedaço de osso soprado, um arco de corda friccional, um conjunto de percussões improvisadas, produzem um pano sonoro que se mistura ao crepitar das brasas. A arte sonora está presente em pequenos gestos, e quando surge, entusiasma sem romper a noite. Nem toda atividade noturna é tranquila. Às vezes, os anseios do corpo se tornam mais urgentes. Uma febre, um corte infeccionado, uma dor que pede extração. Sem clínica nem remédio moderno, o cuidado se organiza em meios empíricos. Folhas que acalmam, compressas mornas, a retirada de farpas com pinças improvisadas, gestos de proximidade que aliviam. Há um conhecimento prático que circula junto aos contos do abrigo. Essa erva acalma, aquela folha desinfeta. Esses saberes são testados e passados adiante, com exemplos e advertências. Os relatos arqueológicos de remédios feitos com plantas são fragmentários, e os pesquisadores sugerem cautela ao extrapolar. Ainda assim, o que você observa é um cuidado que mistura empiria e tradição. Mais adiante na noite, lá fora, na fria vestibular do abrigo, 3 figuras caminham com passos que nunca lhe pareceram tão leves. Não são predadores, são humanos que voltam. Suas roupas estão marcadas de uso, suas mãos, sujas de terra. Um deles segura uma lança agora amarrada, outra carrega uma bolsa com ossos que talvez sirvam para ferramentas. Eles voltam como quem traz notícia. Não é sempre que a caça é vitoriosa, e frequentemente o retorno é uma mescla de calma e expectativa. Trouxemos algo, dizem alguns. Foi pouco, dizem outros. A partilha se desenha com delicadeza. Um pedaço aqui, uma porção ali, uma história que detalha como se aproximaram da manada e como perderam o rastro por um minuto que foi decisivo. A narrativa do retorno é tão ritual quanto prática. Celebra-se tanto o alimento quanto a prova de que a colaboração funciona. A distribuição do alimento obedece a normas sutis. Em muitos grupos, a partilha é ampla, e a lógica é manter o grupo inteiro nutrido. A ideia de guardar demais para si é socialmente inviável. Estudos com povos que têm modos de vida semelhantes indicam que a generosidade é uma regra pragmática. Alimentar a comunidade garante a reciprocidade que, futuramente, protege o indivíduo. Quando a caça dá certo, a festa. Não é uma festa ruidosa desenfreada, é uma festa que fala de gratidão, de memórias, de reconhecimento. Cantos surgem, danças discretas em círculos estreitos, crianças recebem os despojos menos desejados e aprendem a lidar com a diversidade do alimento. Você observa como o ato de dividir é também um ato de reforçar laços. Depois do jantar, quando os estômagos ficam mais leves e a brisa entra fria pelo vão da pedra, acende-se uma roda de histórias mais longa. As figuras que voltaram contam em detalhes a caçada, mas entrelaçam o relato com ensinamentos. Quem errou um passo, quem segurou firme a corda, quem usou a sombra a seu favor. Há quem use o episódio para elogiar a paciência de uma colega, que persistiu mesmo quando a fome apertava. E assim, o evento se transforma em uma aula prática embutida numa narrativa. Se você seguir assim, é provável que aumente suas chances. Se fizer assado de tal jeito, preservará mais carne. Se ouvir o som do vento daquele jeito, perceberá a aproximação da besta. A instrução está codificada no prazer do contado, tornando o aprendizado menos pesado e mais memorável. No coração da noite, alguém levanta um objeto inesperado. Um fragmento de osso entalhado, polido até revelar um brilho mate. Ele foi encontrado há semanas, enterrado numa pequena depressão junto a uma planta.
Hoje é mostrado como exemplo de um gesto antigo, um eco de outras mãos. O objeto fica em destaque por uns instantes, e você sente o peso simbólico do passado. Pesquisadores interpretam achados assim como possíveis sinais de significado, amuletos, lembranças de mortos, ou simplesmente restos de brincadeiras. A interpretação é cautelosa, mas o efeito sobre o presente é claro. Um objeto pode concentrar lembranças e cuidados, e isso é parte do que dá profundidade à vida diária. Há também momentos de silêncio que recriam o mundo interior de cada um. A noite permite que pensamentos se estendam, memórias alegres e tristes se enfileiram. Uma mulher talvez pense na gravidez recente de sua irmã. Um jovem lembra do ensinamento recebido naquela manhã. Um idoso revisita em sua mente caminhos de infância. O tempo noturno oferece a chance de integrar o dia, o trabalho, a aprendizagem, a conversa. Esses processos internos são tão vitais quanto qualquer atividade externa. Formam parte do tecido que mantém a comunidade coesa. Antes do sono mais profundo, ocorre algo que você não esperava. Um pequeno ritual de despedida. Não é um rito grandioso, mas um gesto íntimo que reforça a sensação de pertencimento. Alguém espalha um pouco de ocre em torno de uma pedra pequena, como se fizesse uma marca de cuidado. O ocre, esse pó vermelho que tantas vezes aparece em sepulturas, ganha aqui uma função menos solene e mais cotidiana. É cor, é lembrança, é toque. Pesquisadores interpretam o uso de pigmentos como indício de simbolismo, à medida que surgem em contextos funerários e domésticos, mas com as devidas reservas. A presença do pó vermelho acende em você a sensação de que a vida humana sempre precisou dar sinais visíveis ao que considera importante. Quando a noite se afunila para suas últimas horas, as conversas tornam-se menores, mais mastigadas. As vozes dissolvem-se em respirações longas. Você, aquecido, se sente como uma rocha que guarda o calor do dia. Pensamentos vêm e vão. Imagens simples. O brilho de uma lasca. O peso de um cesto. Um nó que ficou certo. E então, pouco a pouco, o corpo cede. Há uma transição de consciência que é doce e natural. O pensamento se torna mais lento, a atenção se afasta, e a escuridão torna-se apenas um tecido sobre o qual a memória dança. O amanhecer se aproxima com pouca pressa. Antes mesmo da luz direta aparecer, há um brilho cinzento que anuncia o desabrochar do dia. A fauna desperta. Um pássaro anuncia a possibilidade de um novo dia. Alguém se levanta mais cedo que os demais. Talvez um ancião que gosta do frio matinal. Talvez alguém que foi incumbido de verificar armadilhas. Os preparativos para uma nova jornada começam com gestos mínimos. Ajeitar uma mochila, testar a corda, aquecer novamente uma pedra para cozinhar. O sono bifásico se reorganiza. O primeiro bloco da noite se encerra, e o dia começa a desdobrar suas tarefas outra vez. Agora, enquanto a luz cresce, e você se prepara para mais um dia, é possível ver com clareza uma verdade que se repete. Os primeiros humanos preenchiam os dias com um mosaico de ações que mesclavam trabalho, cuidado, aprendizado, criação e lazer. Eles se ocupavam com o manejo do fogo, com a colheita de raízes, com a manufatura de ferramentas, com o cuidado de crianças, com músicas e com histórias. Havia dias de esforço concentrado, como nas grandes expedições de caça, e dias em que a maior parte do tempo era dedicada à coleta, à manutenção e à convivência tranquila. Em muitos momentos, havia tempo livre que não era vazio, mas recheado de pequenas atividades que fortaleciam os laços e mantinham o conhecimento circulando. Esse balanço entre labor e descanso talvez seja uma das coisas que mais surpreende quando olhamos para trás. Estudos sugerem que, em várias sociedades de caçadores-coletores, a jornada de trabalho efetiva por dia não era necessariamente maior do que a de muitas populações modernas. A diferença está na qualidade do tempo e na distribuição das tarefas. Em vez de jornadas rígidas e repetitivas, havia alternância, flexibilidade e a possibilidade de regeneração. Você percebe isso ao observar como as pessoas param para cochilar, como alguém observa uma criança brincar e ensina com calma,
ou como artesãos dedicam horas a um único detalhe. Ao longo das temporadas, as estações moldam a rotina. Há épocas em que as frutas aparecem em abundância e outros momentos em que as raízes exigem mais trabalho para serem encontradas. A estratégia é sempre adaptação. Mover-se, aprender, observar. A paisagem é ao mesmo tempo recurso e professor. Ler a paisagem significa ler a cor de uma folha, a direção de uma trilha, o cheiro úmido de um vale. Esse saber ecológico é pago em experiência. Gerações observam e transmitem. Em muitas ocasiões, as histórias que se contam possuem uma dupla função: entreter e registrar. Uma canção sobre uma pedra que marca um poço seco é, muitas vezes, a memória embalada em melodia, pronta para ser lembrada quando a sede apertar. Voltando ao abrigo, você se envolve em outra manhã. As crianças testam novamente os nós com a seiva, as mulheres preparam as cestas, os artesãos verificam as lâminas. Há um ritual de saída. Cumprimentos breves, um encaixe de mãos, um sorriso que promete retorno. O grupo se reorganiza em função das necessidades do dia. Alguns partem para coletar novamente. Outros preparam-se para consertar o que foi usado. A divisão do trabalho conserva variedade e adaptabilidade. Em vez de papéis rígidos, há papéis fluidos. Hoje você irá juntar bagas. Amanhã, se necessário, ajudará na preparação de uma armadilha. Essa plasticidade social é um traço forte das comunidades humanas em ambientes de subsistência baseada na natureza. Há também uma sutileza no modo como o conhecimento técnico é transmitido. Aprender a lascar uma pedra não é explicado com longas palavras. É repetido diante dos olhos. É corrigido com o toque. É imitado hesitante até que a mão encontre o ritmo. A linguagem do gesto é tão eficaz quanto qualquer explicação verbal. Crianças e jovens aprendem por proximidade, por observação e por tentativa. A paciência dos mais velhos é uma escola sem paredes. E assim, com os pequenos progressos que se acumulam, a comunidade se mantém viva e capaz. Em tardes como esta, surgem oficinas que absorvem a atenção. Costura, cura de peles, montagem de cordas, preparação de pigmentos. O trabalho fino exige calma e um ambiente onde os olhos possam se concentrar. Ao costurar uma peça de roupa, o artesão reconstrói não apenas um objeto, mas um conjunto de saberes transmitidos em dedos e joelhos. O valor de um objeto muitas vezes está em sua história. A correção feita após uma chuva, o remendo que salvou uma peça durante uma travessia. Essa história materializa a relação entre o humano e o mundo, revelando um modo de viver que valoriza a manutenção sobre o descarte. Algumas tardes terminam com uma prática que os arqueólogos consideram especialmente significativa: a preparação deliberada de sepulturas ou lugares de lembrança. Enterros não são frequentes, e quando ocorrem, muitas vezes são acompanhados de sinais, pigmentos, conta, algum amuleto, que comunicam um cuidado estendido para além da subsistência. As interpretações arqueológicas indicam que o uso de ocre e objetos pessoais em contextos funerários pode ser um sinal de simbolismo e de preocupações com a identidade. Mas essas interpretações são hipóteses cuidadosas. A realidade que você sente ao participar de um gesto de despedida é íntima e humana. Envolver alguém com calma, deixar ao lado um objeto querido, marcar o lugar com uma pedra. É um modo de dizer: você pertenceu a nós e continuaremos a lembrar. Há ainda momentos em que a comunidade decide celebrar o que não é estritamente necessário. Um encontro em que se tocam instrumentos, se cantam canções curtas, se inventam jogos. Tudo isso compõe uma cultura que não se reduz ao trabalho. O tempo de lazer é tão formativo quanto o tempo de trabalho. Nele se testam habilidades, se ensaia a linguagem, se consolidam laços. A alegria compartilhada é um reforço social que tem efeitos práticos. Fortalece a cooperação, reduz tensões, cria memórias que se tornam recursos emocionais nas dificuldades. Quando a noite volta a se anunciar, você se deita mais leve. Olha para as paredes da rocha e vê marcas de dias passados, arranhões, desenhos,
pequenas chagas que registram o uso contínuo daquele abrigo. Essas marcas contam uma história de repetição e cuidado. São as cicatrizes de uma casa que vive. As brasas se acendem novamente, e a roda diária se fecha como um círculo que nunca é exatamente igual ao anterior. A rotina continua, mas sempre com espaço para improviso. Um jovem que tentou algo novo, um artesão que inventou um nó diferente, uma história que ganhou um novo fim. Ao se preparar para dormir, você pensa na pergunta que trouxe até aqui. O que os primeiros humanos realmente faziam o dia todo? A resposta agora está clara e é mais generosa do que o imaginário comum. Eles cultivavam uma vida de conexões contínuas, com a paisagem, com as ferramentas, entre si. Seus dias eram preenchidos por cuidados práticos e simbólicos. Cuidar do fogo, da comida, das crianças, reparar instrumentos, cantar canções que embalam e que transmitem, fazer arte que marca o espaço, enterrar e lembrar, celebrar. Havia, sem dúvida, trabalho duro, riscos e perdas. Mas havia também tempo para contemplação, para reparo, para brincadeira. Havia espaços de abundância e espaços de necessidade. Havia um ritmo que alternava esforço e descanso, uma cadência que permitia recuperar forças e manter a vida coletiva. Esse balanço lança uma luz sobre nós, que ouvimos do presente. Talvez a diferença principal não seja quanto trabalho se faz, mas como o trabalho e o descanso se organizam, como as relações humanas ocupam o centro da vida. Ver o dia a dia dos primeiros humanos como um mosaico de pequenas ações nos convida a pensar nas próprias rotinas. Você, que escuta agora, pode imaginar um pouco dessa calma. A presença de alguém que te acolhe sem pressa. A repetição de gestos que dão segurança. A música que corrige o passo do coração. Não é um apelo a um retorno literal ao passado, mas a um entendimento de que as necessidades humanas básicas, companhia, sentido, tempo para reparar, são antigas e persistentes. E então vem o momento de fechar. Ao redor do fogo, a última história é contada em voz baixa. As vozes se embalam, as crianças bocejam, os corpos se juntam. O Embers mantém seu calor e o céu agora limpo, deixa a Via Láctea brilhando como uma tapeçaria imensa. Você se ajeita, sente o cobertor calçar melhor, respira fundo e acompanha o compasso coletivo. Inalação, exalação, inalação, exalação. O mundo externo diminui até caber na caixa torácica. Há uma sensação de continuidade. Amanhã haverá raízes para cavar, cestos para consertar, histórias para contar. E essa continuidade, mais que qualquer domínio técnico ou conquista, é o que define a vida diária. Se esta jornada calma pelos ritmos antigos ressoou com você, compartilhe onde está agora nos comentários. E se quiser ouvir mais caminhadas por essas noites antigas, inscreva-se para não perder a próxima história. Dorme agora com a imagem do fogo amigo, com o som das histórias ecoando na rocha, e com a certeza de que, por trás de cada gesto simples, havia um tecido complexo de cuidado e de sentido que ocupava o dia todo. Boa noite.